Ouça agora o programa Fonte de Esperança, um programa de meditação diária sobre os assuntos recorrentes do dia a dia. Ouvintes do programa Fonte de Esperança, louva a Deus pela sua vida. Chegamos hoje ao 17º dia da série Família, a mais importante instituição social. Durante esses dias temos aprendido um pouco mais como melhor desempenhar o nosso papel para que a nossa família seja um manancial de bênçãos para a sociedade. E ouvinte, o grau da qualidade da comunicação de um casal está diretamente ligado ao quanto de verdade há no relacionamento que estão construindo. Este grau de verdade, por sua vez, depende diretamente do quanto este mesmo casal ama a Deus, ama a sua palavra e se submete a ela. A união conjugal exige do casal um dialeto próprio, um repertório emocional, personalizado, capaz de fazer fluir do coração de um para o outro um caudaloso rio de afeto verdadeiro e produtivo. Sempre que isso acontece, os corações de ambos se integram e se entregam, fortalecendo cada vez mais o casamento. Então, ouvintes, lembrem-se, comunicação é o termômetro do casamento, portanto, não a desprezem. No programa de hoje, quero falar sobre um assunto de bastante importância para uma vida familiar sadia. É uma pequena palavra, apenas 6 letras, fácil de ser pronunciada, mas em muitas ocasiões difícil de ser vivida. Quero meditar junto com você sobre o assunto perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Imaginemos-nos em uma rua e o nome desta rua é casamento. Ao caminhar por esta rua, deparamos-nos com algumas pedras. Damos o nome dessas pedras de ofensas. Independentemente da qualidade do acabamento desta rua, sempre existirão pedras e, portanto, merecem uma atenção especial. E ouvinte, ofensas são como pedras. Quando chutadas, danificam os mais lindos relacionamentos. Ofensas sempre existirão nas relações humanas. Elas refletem diretamente uma natureza deformada desde o Éden. Não há exceção. Todos somos imperfeitos e, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, nossos relacionamentos vão denunciar esta realidade. Sendo assim, não é difícil concluir que as nossas ofensas atingirão aqueles que nos cercam e vice-versa. Some-se a isto a proximidade que o casamento traz e talvez entendamos por que tantos casais tão apaixonados, não muito depois, não suportam mais sequer se olhar. Nesse caso, deixam de ser uma casa que tem pedras e se transformam em uma casa de pedras, totalmente endurecidos, tal qual o coração de seus moradores. Ofensas são como pedras. Seu potencial de estrago depende da força com a qual são chutadas. As ofensas, assim como as pedras, sempre farão parte dos cenários humanos. Seus efeitos sobre os relacionamentos humanos são diferentes. O estrago causado pela ofensa depende diretamente da maneira como ela é interpretada. Compreendo que aquelas pessoas que desconhecem o poder terapêutico do perdão e, portanto, mantêm feridas não cicatrizadas em seus corações, naturalmente são mais defensivas. Isso as leva a intensificar o seu chute na ofensa. Consequentemente, o seu efeito sobre elas é mais devastador. Ou seja, o atrito da sua reação com aquela pedregosa ofensa certamente causa grandes danos ao relacionamento. Ofensas são como pedras, podem ser chutadas, desviadas ou utilizadas. Não há apenas uma maneira de tratar uma ofensa.
Ao que me parece, elas se dividem em dois grandes grupos. As que nos procuram, podemos classificá-las de inevitáveis, e as que procuramos, que podemos chamá-las de evitáveis. Começando por estas, podemos entender que elas acontecem quando o ofendido age de forma imatura, criando uma situação que terá um desfecho doloroso. Às vezes, uma palavra dita fora do tempo ou de maneira inadequada provocará uma grande topada em uma pedra grande e muito dura. Por outro lado, às vezes a pedra os acha, e nesse caso podemos chutá-la e contabilizar os estragos. Ainda há o caso em que é possível utilizar-se delas. Mas como? Pode parecer insano, mas a verdade é que aprender a lidar com a afronta contribui e muito para o amadurecimento emocional do ofendido. Alguns dos homens que marcaram a humanidade foram pessoas intensa e intencionalmente ofendidas e machucadas. Com certeza superaram as críticas e os danos não somente porque eram emocionalmente maduros, mas também porque amadureceram com os prejuízos que sofreram. Ei, ouvinte, mas afinal de contas, o que significa perdoar? Talvez a grande maioria dos habitantes da Terra tenha uma resposta pronta para esta pergunta, mas será que estas respostas estão corretas? É bem possível que não. Uma das razões é que há ações que se parecem com o perdão, mas nem de longe têm o mesmo efeito, porque na verdade não são o perdão. E por causa deste engano, não são poucos os que dizem: eu já tentei de tudo e nada aconteceu. Já perdoei muitas vezes e nada aconteceu. Antes de vermos o que é o perdão, vale a pena realçar o que ele não é. Primeiro, perdoar não é relevar. Quem releva uma falta sofrida simplesmente a deixa para lá, como costumamos dizer. Usando mais uma ideia popular, quem releva joga para debaixo do tapete a injustiça que sofreu. Não são poucos os relacionamentos que estão quase flutuando de tantas frustrações não perdoadas que foram lançadas embaixo de seus tapetes. Quem releva uma falta sofrida, guarda-a como alvo que pode ser usado no futuro. É mais ou menos como aquela sacola bacaninha que veio com um presente dentro. Quem a recebe fica com pena de descartá-la, mas ao mesmo tempo não sabe se vai aproveitá-la. Então, deixa a sacolinha no quartinho da bagunça e adia a definição a respeito do seu uso. Pode ser que no futuro ela tenha uma serventia ou não. Muitos tratam assim as injustiças sofridas. Aquela respostinha mal criada, aquela ingratidão, aquela falta de incentivo talvez não seja tão grande que justifique uma desforra ou um rompimento, mas também não pode ser desconsiderada. Então vai lá para o quartinho da bagunça, quem sabe um dia venha a ser útil. Uma injustiça não pode ser guardada e nem tampouco ignorada. Infelizmente, esse engano é muito mais comum do que somos capazes de reconhecer. Já ouvi muitos cônjuges dizerem: isto que estou lhe dizendo é só um exemplo. Tenho uma grande lista de coisas que ele ou ela me fez que nem conto mais. Ei, ouvinte, isto não é perdoar, e corações que não perdoam adoecem. No programa de amanhã, falarei sobre o segundo conceito errado do que é perdoar. Falarei também sobre o verdadeiro sentido do perdão. Eleve o seu pensamento a Deus, eu quero orar por você. Eterno e soberano Deus, Pai de amor, Pai de bondade, na tua presença mais uma vez eu louvo pela vida destas pessoas que têm ouvido o programa Fonte de Esperança todos os dias. Te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos levando este projeto à frente. Meu Deus, são muitas e muitas pessoas que têm sido abençoadas por intermédio destas meditações. Honra e glória seja dada a Ti, Senhor.
No programa de hoje, adentramos a um assunto em que não é fácil ser executado, mas com a tua presença na nossa vida, não há dificuldade, porque o Senhor é amor. Na famosa oração do Pai Nosso, o qual Cristo nos ensinou, aprendemos que só devemos pedir pelas nossas falhas, se nós já tivermos perdoado aqueles que nos ofendem. No texto que lemos do apóstolo Paulo, ele nos orientou que devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Oh meu Deus, nos ajude a cada dia a liberar o perdão. Nos ajude, Senhor, a liberar o perdão sempre que for preciso. Se conosco, meu Deus, dê-nos um dia de vitória, um dia de bênção. Abençoe, meu Deus, estas famílias que têm buscado na Tua presença como viver uma vida melhor em família. Esta oração, meu Deus, faço a Ti em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E ouvinte, casais felizes renovam-se constantemente através do perdão. Não perca o nosso programa de amanhã. Durante este mês de janeiro, estamos orando em favor da família, a mais importante instituição social. Junte-se a nós nesta campanha e ore junto conosco todos os dias na madrugada. Este foi o programa Fonte de Esperança de hoje. Compartilhe esta mensagem com seus amigos que talvez esteja precisando de uma palavra como esta. Se você queira receber áudios como este, envie o seu contato pelo Zap 62 98499 0001.